Dizia-se que não havia condição de o Vasco jogar com o Flamengo em São Januário a partir da criação do Maracanã em 1950, em partidos oficiais. O que acontece? Em 1992, 42 anos depois, o Maracanã, na final do campeonato, Flamengo e Botafogo, cai a parte lá do alambrado, lá da arquibancada do lado do Flamengo, morre gente, tem jogo, é bom lembrar isso, tem jogo, e o Maracanã fica interditado, vai começar o Campeonato Carioca. O Vasco, então, diz, olha, São Januário é o maior campo, o maior estádio daqui do Rio de Janeiro. Então nós vamos jogar em São Januário e os clássicos todos, Vasco, Flamengo, Vasco, Fluminense, Vasco, Botafogo, são marcados para São Januário. E o primeiro jogo, Vasco-Flamengo, a torcida do Flamengo faz questão de quebrar tudo que pode. Porque a torcida do Flamengo, não queria jogar em São Januário. A direção do Flamengo fazia um discurso que São Januário não era lugar para o Flamengo estar. Não tinha Maracanã. Mas ela não queria que fosse em São Januário. Ela não aceitava que fosse em São Januário. E o Flamengo teve que engolir e perder a Taça Guanabara para o Vasco em São Januário, no turno, e no retorno o Vasco confirmar o Campeonato Carioca invicto, empatando também com o Flamengo em São Januário. Primeiro turno o Vasco precisava apenas do empate, se o Flamengo ganhasse ia ter um jogo extra, foi empate 1-1, aliás o gol do Flamengo uma falta inexistente. No jogo do retorno o Vasco também foi prejudicado pela arbitragem, mas houve um empate de 1-1, e o Vasco então comprovou que daria para ter um jogo em São Januário, mas claro, o Maracanã cabia mais de 100 mil pessoas, enfim, tá? Tanto que a final do Campeonato Brasileiro de 1992 tem 122 mil pessoas. São Januário cabia 30, 35, máximo da capacidade 40.209. Seguiu-se. O Vasco já vinha com uma briga para atuar jogos interestaduais em São Januário contra clubes paulistas, que era também uma grande discussão. O Vasco, Campeonato Brasileiro, só em 1986 ele joga contra o Corinthians em São Januário. O Vasco volta a jogar com o Botafogo, competição oficial em São Januário, apenas em 1990, com o Fluminense em São Januário apenas em 1991. E o Vasco vai, ao longo desse período, mostrando que São Januário tem capacidade. Há aquele episódio, contra São Caetano em 30 de dezembro de 2000, aí olha, São Januário não tem jeito, porque é um estádio, isso, aquilo outro. Mas o que acontece? 2005, mais uma vez, problema no Maracanã. O Fluminense vai jogar onde a final da Copa do Brasil? Em São Januário. E aquilo ratifica que São Januário tinha capacidade, tanto que o Vasco ganha a Copa do Brasil em 2011 em São Januário. Os jogos no Rio são em São Januário. E o Vasco aproveita para, no Campeonato Brasileiro, sem o Maracanã, jogar contra Flamengo, Fluminense e Botafogo em São Januário. Vence o Botafogo por 1-0, o Flamengo por 2-1, o Fluminense por 2-0. Na partida contra o Flamengo, a torcida do Flamengo foi ao jogo. Leiam a reportagem do jornal O Globo. Estou colocando o Globo. Para ver o que aconteceu em relação às duas torcidas. A torcida do Flamengo foi para lá e ainda com a derrota e o desespero que estava na zona de rebaixamento, para uma guerra. Não foi a do Vasco que estava ligada em fazer uma guerra. Por quê? Porque o objetivo é o seguinte, se nós criarmos confusão em São Januário, depois nós invertemos isso e dizemos que não pode ter jogo lá. Então o objetivo do Flamengo, ao longo do tempo, é dizer, eu não posso ter jogo. Mas por que não pode? Porque eu mesmo crio confusão. Não sei. E o Vasco continuou brigando. Quando houve a troca de gestão em 2008, que entrou o Move, o Vasco passou a não querer de forma alguma jogar com Flamengo, Fluminense e Botafogo em São Januário. Tanto que tinha, inclusive, todos os órgãos necessários de consulta já tinham deixado que os jogos no Campeonato Brasileiro de 2008 fossem em São Januário contra Fluminense e Botafogo. Flamengo ainda não, mas Fluminense e Botafogo. E o Vasco abriu mão disso, abriu mão em 2011, abriu mão o tempo todo, assinou um termo de ajustamento de conduta, um TAC, que fazia com que os jogos não pudessem ser lá, e isso foi posto abaixo pelo Eurico Miranda, quando ele chega ao Vasco em 2015 e já em 2016 volta a ter um Vasco-Flamengo em São Januário. Que o Flamengo não queria de jeito nenhum atuar lá. De jeito nenhum. Houve bate-boca, e o Vasco vai jogar, foi lá, jogou, ganhou 1-0, o gol do Rafael Vaz. Sim. 45 minutos do segundo tempo. E para o Campeonato Brasileiro de 2017,
o jogo foi marcado para São Januário, Vasco e Flamengo. Houve um problema nesse jogo que não foi das torcidas de Vasco e Flamengo. Foi um problema que a torcida do Vasco, parte de torcedores do Vasco, no ano de política no Vasco, acabaram atuando contra o Vasco. Jogando bomba no campo, etc. Acabaram atuando contra o Vasco. Isso causou ao Vasco uma perda de 6 jogos, mando de campo com sua torcida em São Januário, ou seja, podia jogar, mas não o primeiro contra o Santos, que teve que ser no Engenhão, que foi uma punição prévia. Mas os outros 5 poderiam jogar em São Januário, mas sem torcida, ou então fora da cidade do Rio de Janeiro com torcida. Isso, evidentemente, foi prejudicial ao Vasco, mas não inibiu que o Vasco fosse a Libertadores. E o Vasco jamais brigou novamente por São Januário. Nós tivemos, no final do ano passado, um arbitral na federação para o Campeonato Carioca, para que o Vasco tivesse ali os seus argumentos, e se fosse a vontade de jogar em São Januário, que o Vasco usasse esses argumentos. Por quê? Porque o arbitral definiu que as 2 partidas decisivas do Campeonato Carioca seriam no Maracanã, que foi uma grande discussão que o Vasco teve nas semifinais, dizendo que não pode ser no Maracanã e tal. Mas o ponto fundamental é com relação a essa hipótese de você jogar em São Januário. E o regulamento dizia que na semifinal poderia haver outro campo que não fosse o Maracanã. E nem assim o Vasco se preocupou de buscar uma solução para num jogo semifinal jogar em São Januário. Então ele resolveu falar sobre todas as questões na semana em que iria enfrentar o Flamengo na semifinal, quando ele descobriu que o Flamengo seria o seu adversário na semifinal. Até então não tinha feito nada. Evidentemente que você atabalhoadamente não vai conseguir fazer nada e acabou indo para o Engenhão. Mas, encerrada essa discussão, o Vasco, através do seu presidente, começa a falar: não, mas eu tenho que jogar no São Januário. O Campeonato Brasileiro tem que jogar, o mando de campo é meu e tal. O discurso está perfeito, é isso mesmo. Jogar. Inclusive, semana passada eu até publiquei uma coluna a respeito disso, dando gigante da Enacolina, falando sobre o direito do Vasco. Em tese, se em determinado momento falar, mas tem que ser só com torcida única, que seja, mas no Campeonato Brasileiro atual, o regulamento não permite que seja torcida única. Então o presidente do Vasco dizia o seguinte: olha, eu vou jogar com torcida única, eu jogo até com torcida única. Não pode jogar com torcida única. Então você não pode dizer isso. Você tem que dizer o seguinte: eu vou jogar e o Flamengo tem o direito dos ingressos e o poder público tem a obrigação de fazer. Mas não foi isso que foi dito. Há uma definição inicial do BEP dizendo que não pode ter o jogo em São Januário e imediatamente o Vasco vai acordar com o Flamengo para Maracanã. E começam a vir de jornalistas dizeres que, olha, é uma situação muito boa. O Vasco vai pagar só metade do aluguel. Imagina. Manda de campo, vai pagar só metade do aluguel. Não pode jogar no seu estádio, vai só pagar metade do aluguel do estádio, que é gerenciado pelo seu adversário. Ah, mas o Vasco vai pleitear. Não é que o outro lado vai pleitear que ele possa ter uma renda em relação aos bares, quer dizer, não está definido. E tudo bem, está tudo certo e nada é feito. Qual era a posição do Vasco? Entrar com uma ação, pô. Evidente. Mas como é que o BEP não dá a devida assistência para São Januário, os jogos em São Januário? Nós estamos falando aí no contingente de torcedores do Flamengo de por volta de 2.000 torcedores. Não pode ter, não pode ter. Ué, não teve em 2016? Em 2017 o problema foi que os torcedores do Flamengo não puderam sair do estádio. Não foi nada disso. Um problema com a torcida do Vasco. Claro. Então, e para ver o jogo em 2016, é bom que se diga, o Vasco fez uma série de obras que foram exigidas pelo poder público para poder dar espaço para ter o jogo com a torcida do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, naquele espaço. Então, é claro que era essa a atitude do Vasco. Aí o Vasco não faz isso. Não vai à justiça, começa a acordar com o Flamengo, tá tudo certo, tá, porque o fulano tal da imprensa tá dizendo que jogar em São Januário é pequeno, mas é problema deles. Problema deles, porque eles nunca falaram do Santos a respeito disso.
O Vasco é muito mal do centro. Estou cansado de saber. E é o único no Rio de Janeiro que tem estádio com capacidade para receber. E os outros não têm, porque o Botafogo não é dele. Então o absurdo é não pensar na coisa como tem que ser pensada. Só o Vasco pode mandar um jogo. Só o Vasco, dos times da Série A do Rio de Janeiro, pode mandar um jogo no seu estádio. O Flamengo, o Maracanã não é do Flamengo nem do Fluminense e o Engenhão não é do Botafogo. São estádios que foram cedidos a partir de acordos para que eles atuassem. O Botafogo é General Severiano, que hoje é um shopping. O Flamengo é a Gávea, que não tem jogo oficial Vasco-Flamengo lá desde 1949, foi o último. E o Fluminense é Laranjeiras. E acabou. Exato. E o Vasco é o único que tem. E aí faz um caminho totalmente inverso. Não, porque não tem. E outra coisa, o Maracanã, porque o Maracanã é o grande palco. Só que o Maracanã cabia 180 mil pessoas, 170 mil pessoas, e São Januário cabia 40, 35, 30. Hoje o São Januário cabe 21, o Maracanã cabe menos de 70. Então a proporção hoje é completamente diferente. Jogar em São Januário, é claro que é um direito do Vasco. Sim. E aí, no dia da resposta histórica, o aniversário da resposta histórica, que é hoje, nós temos uma notícia que 2 vascaínos, advogados, entraram com uma ação popular e conseguiram o reconhecimento de uma juíza de que o BEP tem que trabalhar para ter o jogo lá, que é uma coisa absolutamente evidente. Qual é o posicionamento do Vasco ao longo do dia? Não, mas o Vasco vai continuar, vai jogar com o Flamengo, vai manter o acordo, porque tem... E sai agora no final do dia, como tem muita repercussão contrária à atitude do Vasco, que é uma atitude indigna daquilo que representa o Vasco. Claro. Indigna com relação à proteção do seu patrimônio, a proteção daquilo que a sua torcida tem a paixão, tem o amor, que é pelo seu estádio, que é pelo seu patrimônio. A proteção à questão técnica, se o Flamengo detesta jogar lá, é ótimo para o Vasco, evidente. Ela viu uma matéria agora de um desses jornalistas. O Vasco imagina que a liminar possa ser caçada, então ele não vai se desgastar com o Flamengo. Não vai se desgastar com o Flamengo? Tô de brincadeira. Tem que se desgastar e muito. O Vasco não foi feito para não se desgastar com o Flamengo. O Flamengo é que tinha que estar numa posição de dizer o seguinte: realmente eu não tenho o que fazer, porque você tem estádio, eu não tenho. Que o Maracanã não é meu, eu sei que não é meu. Eu tô lá gerindo, mas sei que não é meu. Mas você, eu sei que tem estádio. E o Flamengo tinha que estar de cabecinha baixa indo para São Januário. Agora, há uma série de questões que protegem, desde discurso de mídia, desde o histórico de que a torcida do Flamengo chega em São Januário, cria problema em São Januário, e aí São Januário não pode ter jogo Vasco-Flamengo. Há toda uma inversão de valores. E o que o Vasco faz, quando diz assim, eu não quero me desgastar, tem que se desgastar, claro que tem que se desgastar. É teu parceiro, pô. Você tá indo para o estádio que você, com mando de campo, vai pagar aluguel, é teu parceiro. É teu parceirinho. É teu rival. Exato. Alguém precisa explicar isso está absolutamente evidente. Claro. Eles não querem vir, e se eles não querem vir, mais ainda você tem que arrumar um jeito de que eles venham. Agora, não se manifestar na justiça, o Vasco não se manifestar na justiça, e ainda ter uma oportunidade que é dada, e o Vasco, não, agora eu tive essa oportunidade, eu vou em cima. Não! Eu vou ver. Se eliminar, quero me desgastar. Isso é brincadeira. E exatamente num dia que é o dia da resposta histórica. Isso é uma vergonha. Tem sido vergonhoso ou vergonhosa a forma como o Vasco está se postando em todo esse episódio. É o presidente e os outros que pensam igual. Não pode ser dessa maneira.